E aí, galera, tudo bem? Aqui é o Caio, professor da Escola 01, e a gente está aqui em mais uma aula, seguindo o oitavo ano, seguindo os conteúdos que a gente está estudando, né? Estamos vendo aqui a Era Napoleônica, vimos na aula passada quem era Napoleão, as políticas do consulado e tudo, o Código Napoleônico, e nessa aula hoje a gente vai concluir essa parte, falando do Império, do seu declínio, do governo Sem Dias e das consequências da Era Napoleônica para o mundo, beleza? Espero que estejam bem, espero que estejam protegidos, seguros, saudáveis, que estejam estudando, e vamos começar. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Bom, como a gente viu na aula passada, Napoleão, na época do consulado, ele fez várias medidas, né? Tipo, várias medidas de reformas jurídicas, reformas das leis, educação pública, reforma personal, política externa estava sendo bem sucedida, porque ele estava conseguindo proteger o país. Tudo isso fez com que ele tivesse um apoio popular bastante grande entre as classes populares, entre o exército. Ele tinha muito prestígio, ele tinha muito poder, né? Na França, ele estava conseguindo fazer as coisas. E por conta disso, ele conseguiu e naquela época, antes do Império, era consulado, né? Ele tinha um poder, ele era o primeiro cônsul, só que ele ainda tinha algumas coisas, alguns deveres para com os outros cônsuls, né? Com os outros líderes, certo? E em 1804 ele vai fazer um plebiscito, né? Ele vai fazer um questionário para perguntar para as pessoas, para o povo francês, se ele deve se tornar imperador, e a votação é esmagadoramente favorável a isso, certo? Então, essa monarquia, esse modo de poder foi restaurado sob a liderança de Napoleão, e também tinha o objetivo de afastar qualquer movimento favorável aos Bourbons, que era a família do falecido rei Luís XVI. Mas uma coisa que eu quero que vocês entendam é que isso, a primeira medida parece um pouco contraditório, né? Vindo da Revolução Francesa, eles terem afastado o rei, afastado a nobreza, tudo para depois eles colocarem um monarquia, né? Um imperador. Só que no caso, Napoleão, ele se colocava como uma coisa que a gente vai ver para frente, né? Chamado déspota esclarecido. É um monarca, né? Um rei imperador. Só que ele segue os princípios de liberdade, de igualdade, de fraternidade, certo? Apoiando a burguesia, apoiando a liberdade individual. E na maioria das vezes, ele vai se submeter a uma constituição, né? Uma constituição que vai ser maior que ele, né? Que vai ter mais força que ele. Apesar disso não ser especificamente o caso da França, de ter a Constituição, pelo menos nesse período, o Napoleão ele vai ter essa característica de um monarca esclarecido, certo? Então, entendo isso, que tipo, apesar do Napoleão vai virar imperador, vai ter muito poder, não é a mesma coisa do que na época do absolutismo, certo? Ele tem apoios diferentes, ele prioriza coisas diferentes. No plano externo, ele conseguiu obter uma vitória contra a terceira coligação que estava guerreando contra ele, né, dos países, só que ele acabou sendo derrotado pela Inglaterra numa batalha naval. E com o apoio de vários príncipes alemães, Napoleão ele salva também o Sacro Império Romano-Germânico. Napoleão, ele tinha dois tipos de adversários que ele queria se ver livre, né, derrotar, né? O primeiro tipo de adversário era os países absolutistas, né? Os países que tinham reis, que ainda tinham reis absolutistas, né? Que tinham todo o poder, que não queriam que esse tipo de governo se espalhasse para os cantos deles, né? A Áustria, Rússia também, ele tinha esses inimigos. E por outro lado, ele também tinha como rivais países que tinham a industrialização muito forte, como por exemplo a Inglaterra, certo? A Inglaterra, ela tinha um governo esclarecido e tal, aquela monarquia que a gente estudou, né, monarquia parlamentarista, só que a Inglaterra, ela tinha interesse em derrubar a França e não deixar a França ser um adversário industrial deles muito forte, né? Lembre-se de que a gente está falando aqui da época da Revolução Industrial, né? Já estava se espalhando pelo mundo e tal. E é importante perceber que a Inglaterra, apesar de ter um tipo de governo parecido, ela temia a França e vice-versa, a França temia a Inglaterra como rival econômico e industrial forte. Um queria que o outro caísse, certo? E essas coligações contra a França existem justamente por isso. Porque é muito doido você ver um país como a Inglaterra, que é totalmente monarquia parlamentar e tal, que o rei não tem poder, se aliar, por exemplo, à Áustria, que tinha um rei absolutista. Ambos tinham interesses diferentes, certo? Em derrubar a França. E a França tinha os interesses em derrubar a Inglaterra e os outros países absolutistas. Beleza? Então, a gente tem aqui um mapa
para a gente ver melhor, em 1812, que é o apogeu do Império Napoleônico, certo? O Império Francês, ele consegue derrotar a maior parte, né, tipo, do Império Austríaco, ele consegue derrotar o Grão-Ducado, e também consegue desmembrar o Sacro Império Romano-Germânico, numa confederação do Reino, que era aliada a ele. Só que essa parada da Inglaterra, ele tenta derrotar a Inglaterra pelo mar, né? Só que ele não consegue. Você tem que lembrar que a Inglaterra, desde a época das revoluções inglesas e tudo, eles têm uma marinha muito, muito forte. E eles têm uma posição geográfica facilitada, né? Eles são uma ilha, basicamente. Ou seja, você só consegue chegar na Inglaterra pelo mar. E o Napoleão não conseguiu derrotar a Inglaterra pelo mar. Eles não tinham uma marinha tão forte. Ou seja, ele fica incapaz de derrotar a Inglaterra militarmente, assim, certo? Então, por causa disso, o que ele vai fazer? Ele decide interromper o comércio europeu com o país, tipo, ele decide proibir que todos os países da Europa continental comercializem com a Inglaterra, de forma a enfraquecer a Inglaterra economicamente. E esse bloqueio foi conhecido como bloqueio continental, beleza? E ele queria também que a galera comprasse deles, né, da França. A parada é que a maior parte da Europa ainda tinha uma base agrária muito forte, ou seja, era dependente muito internamente da agricultura, né? E geralmente ele dependia muito da Inglaterra para se favorecer, tipo, no comércio, comprar bens manufaturados e tal, e também usar a marinha mercante inglesa para fazer os comércios. E isso levou países como Espanha, Portugal e Rússia a furar o bloqueio e fazer comércio com a Inglaterra, que levou a invasões. E eu vou falar da parada da Rússia, do declínio, mais no vídeo seguinte, mas eu queria parar um pouco para falar especificamente da Espanha e de Portugal. Porque a Espanha, existe uma discussão se a Espanha foi invadida ou se era um acordo e tal, mas o fato é que o Napoleão invade a Espanha e tira o rei que estava lá e coloca o irmão dele, né, o José Bonaparte. Só que vocês entendam que a Espanha ela tinha colônias, né, na América, e quando essas colônias descobrem isso, quando elas percebem isso, elas ficam em rebelião, porque na visão delas, o pacto colonial bota elas subjacentes ao rei, né, tipo a metrópole, ao rei, a figura do rei, e o rei não tá lá. Ou seja, elas se rebelam, sabe? Tipo, elas ficam em estado de rebeldia. E isso vai acelerar o processo de independência das colônias americanas no nosso continente. E uma coisa parecida vai acontecer com Portugal. E de uma forma até mais direta, porque Portugal ele tinha acordos com a Inglaterra, ele devia muito à Inglaterra, ele era muito dependente economicamente da Inglaterra. A Inglaterra eles vão fazer um acordo de que o rei João, ele vai fugir para o Brasil, né? Ele vai se estabelecer no Brasil. A Inglaterra vai dar proteção para ele, certo? E a ida da família real para o Brasil, ela vai acelerar os processos de independência, né? Porque o Brasil vai deixar de ser uma colônia simplesmente de exploração e tal. O Brasil ele vai alçar um posto maior nessa hierarquia, certo? E isso vai acelerar os processos de independência. Então você pode dizer que, de uma forma direta, Napoleão ele contribuiu para a emancipação política do Brasil, né? Para a independência do Brasil, beleza? Ou seja, você pode entender como isso na Europa, como essas coisas que acontecem na Europa afetavam e afetam mais diretamente aqui o Brasil, né? Tipo, o Brasil e a América Latina como um todo, né? Com os movimentos de independência e tudo. E para essa aula, eu quero que vocês prestem atenção nisso, tipo, como o Napoleão conseguiu com seus atos que ele fez, né, de reformas educacionais, reformas políticas, de economia, ter um apoio popular muito grande que o fez ter o apoio para se tornar imperador. E que esse tipo de governo, apesar de ter algumas semelhanças na época do absolutismo, ele é muito diferente. Tipo, ele não é a mesma coisa do absolutismo. O Napoleão, ele defendia as paradas da burguesia, né, de liberdade, fraternidade. Ele defendia isso. E ele era um modelo de império mais esclarecido, de liderança mais esclarecida em relação aos absolutistas. No plano externo,
Napoleão, ele tinha como rivais os países absolutistas, né, os países que ainda tinham reis absolutistas, e além disso, dos países que tinham uma industrialização muito avançada, que na Inglaterra, né? E esses outros também tinham rivalidade com a França, certo? E ele vai tentar, ele consegue dominar vários países na Europa, ele vai tentar dominar a Inglaterra, só que não consegue, porque a Inglaterra tem uma marinha muito forte, e ele vai instituir o bloco continental. Só que a maior parte da Europa ainda dependia da Inglaterra e levou vários países, como a Espanha, Portugal e a Rússia, a furar o bloqueio. A gente viu um pouquinho sobre como isso da Espanha, da França e de Portugal influenciaram, né, aqui na América Latina. E na aula seguinte a gente vai ver um pouquinho sobre a Batalha da Rússia e como teve o declínio disso tudo, beleza? Então até lá.